Boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um clube de leitura de artigos. E hoje a gente vai discutir questões muito importantes. O que é qualidade da educação? Aqueles números, índices que aparecem para quantificar a qualidade da educação, o que eles querem dizer, o que eles ocultam? São essas questões que vão nortear a nossa discussão, pensando, inclusive, o que isso tudo tem a ver com a nossa prática dentro da sala de aula. Então, para você que está assistindo a gravação, clica aí e já deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar as nossas publicações, os nossos encontros e as nossas discussões. Eu sou Ana Paula Teles, sou bióloga de formação, mas fui para o caminho da educação, fiz mestrado, doutorado, estou no pós-doc e já tive dentro de sala de aula, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E estamos aqui, né, eu e a Andrea, para refletir sobre a sala de aula, sobre a prática docente, buscando aí alternativas para a gente resistir a esse sistema que tenta coibir ações que proporciona uma formação mais cidadã, mais crítica, né? Então, a gente está aqui para ajudar você a romper com esses caminhos aí que tentam bloquear a nossa prática e a transformação da sociedade. Eu sou Andréia, sou professora de Ciências e Biologia na Educação Básica, e esse artigo me fez pensar muitas coisas aí relacionadas. A gente ter um olhar mais crítico mesmo, quando a gente vê alguns dados sobre a educação, quais são os dados utilizados para formar, né, para calcular esses índices, né? E fiquei refletindo muito assim durante a minha trajetória em alguns aspectos, né, que a gente vai trazer aqui do artigo, quais as perguntas que esse artigo levanta. Eu acho que é interessante que o autor ele vai deixando claro, olha, eu estou tentando elucidar esses aspectos, né? Então, e para começar, a gente precisa pensar, né? Qual que é o papel da educação, que tipo de aluno você quer formar, porque tudo isso vai interferir naquilo que você vai definir aí no seu conceito sobre qualidade da educação. Então, para quem está aí sem saber de que artigo que nós estamos falando, o artigo ele é da Gil, Natália Natália, Gil. Nessa semana, né, das mulheres, nada melhor do que começar a nossa discussão com pesquisadoras, né, para reforçar aí a nossa luta pelo nosso lugar no espaço, na sociedade, mostrando que tem muita coisa de qualidade que a mulher produz e a gente está na luta pelo nosso direito, né? Então, é uma oportunidade aí para reforçar nosso movimento de luta e tentar ter mais respeito, né? A gente viu e vivencia, tem notícia com tanta frequência de situações de violência, de opressão, de falta de respeito mesmo contra as mulheres, então que a gente possa resistir e tentar reverter essa situação, né? Para que seja uma sociedade digna para todas as mulheres, todas as minorias e todas as pessoas, né? Que a gente possa ir construir essa sociedade. E para a gente construir essa sociedade, a gente precisa de um olhar bem crítico sobre os índices, né, que vão definir o que é a qualidade da educação, não só no Brasil, quanto em outros países. Nesse caso, a Natália ela vai prestar bastante atenção e vai dar mais ênfase aos índices de reprovação escolar no Brasil. Então, vai pensar essa ideia da quantificação da qualidade, primeiro trazendo o que significa qualidade, né? Então, ela vai discutir essas noções e depois aprofundar um pouco mais sobre o que os índices têm a mostrar. Então, a nossa ideia do clube de leitura dos artigos hoje é trazer essa discussão, esse olhar mais crítico, para que você também que está aí possa aproveitar, né, e pensar nessas outras dimensões se você ainda não tinha pensado. A gente vai deixar o link do artigo aí na descrição do vídeo e para quem quiser acessar ele depois. E aqui a gente vai fazendo esse apanhado geral
e pegando alguns detalhes do que chamou a atenção da gente durante a leitura e o que a gente pode trazer para a nossa prática, né? Que eu acho que é o ponto principal. Então, no início aqui, ela traz vários índices, né? Indicando quantos jovens que estão frequentando a escola, a faixa etária e vários números, né? Que vão indicar algumas informações, às vezes trazidas pelo IBGE, às vezes trazidas pelas provas. Então, ela vai dar esse parâmetro. E a primeira coisa que me chamou a atenção nesse artigo foi essa parte aí. Ela fala em que se pese a profusão de números, não é despropositado perguntar o que é possível efetivamente quantificar a qualidade. É possível, gente? Será? Efetivamente a gente consegue quantificar a qualidade? Qual que é o limite das estatísticas, né? Na tarefa de permitir conhecer os resultados da educação de um país. O que é qualidade? E aí ela vai falar o que esses números eles são formulados para a gente fazer crer, né? Para nos fazer acreditar que é possível quantificar a qualidade da educação. Né? Então, Muitas às vezes a vezes, gente se pauta apenas nesses índices para falar a educação tá boa, tá ruim, aquela escola é boa ou não é, porque depois ela vai falar do IDEB também. O IDEB é um índice que ele sai por escola, e isso fica, né, disponível, é acesso público, né? Então, muitas vezes é uma referência para a família, ó, eu quero que meu filho estude nessa ou naquela escola. Então, a gente precisa entender, de fato, de onde vem esse cálculo, né? E aí, só para comentar, assim, Ana, de outros índices aí que ele fala, que eu acho que é importante a gente entender, assim, o que tem sido quantificado aí ao longo da história, né? Então, a Ana falou de alguns já, a questão do acesso, o número de matrículas. Então, eles olham o número de matrículas, mais a questão da evasão escolar e o número de pessoas que foram aprovadas e reprovadas. Então, isso é um índice, é um dado. A distorção idade série, então, né, aqueles alunos que estão fora de faixa, né, que repetentes ali, que estão convivendo cada vez com alunos mais novos, ou alunos que evadiram da escola e depois retornam numa série abaixo, né, da idade dele. As avaliações externas, e no Brasil a gente tem uma avaliação bem padronizada, que é a Prova Brasil, que acontece de 2 em 2 anos, para os alunos do quinto ano do ensino fundamental 1 e do nono ano do ensino fundamental 2. E é basicamente isso, né? Índice de reprovação, evasão escolar, que a gente já tinha comentado. e o que ela chama atenção nessa parte aqui é que as pessoas começam a se animar com os números e analisar os números, e aí faz uma menção, assim, sobre o problema metodológico, sobre os aspectos que não é possível medir, mas aí a empolgação faz com que a qualidade da educação vire coisa, né? Que é o que ela está destacando aqui, ó. A qualidade da educação torna-se coisa. E quando vira coisa, o que vai acontecer? Né? As questões que não são quantificadas, elas perdem a visibilidade. Né? Então, é isso que ela vem trazer para a gente. Que isso, né, as estatísticas, elas quantificam algumas coisas, mas elas deixam muitas coisas de fora. Aí, é para deixar, abolir as estatísticas? Não, mas é porque ela vem destacar a importância da gente ter um olhar crítico e não abusar da interpretação, achando que aquilo é só aquilo mesmo. Né? Eu Então, acho que é um olhar para a estatística, esse olhar ele tem que vir acompanhado, né? Ela não pode ser interpretada ali sozinha, né? Então, tem outras características da escola, do perfil dos alunos, né? Características ali socioeconômicas que interferem, a gente sabe que interfere aí no desempenho escolar, que muitas vezes é o olhar da estatística está nisso, né? E esse desempenho ele é medido nas notas das provas, né? Na questão da repetência. Então, isso te dá uma informação, mas ela sozinha, será que ela diz tudo
mesmo sobre a qualidade da educação? E ela traz essa informação que eu acho muito interessante, né? Porque ela fala assim: as estatísticas não são objetivas. Aí joga um balde de água fria em todo mundo que pensa que se tem número é objetivo, ausente de subjetividade e que está tudo bem. E não está, né? Quando ela fala que as estatísticas não são objetivas, ela fala aí, ó, elas são um recurso útil de objetivação, que é diferente e comporta riscos, efeitos colaterais que não podemos desconhecer nem desconsiderar. Então, a estatística ela não é objetiva. Ela é uma tentativa da gente tornar objetivo o problema complexo, que é o caso da educação. Né? Por isso que a gente não pode desconsiderar os aspectos que não são medidos, porque senão a estatística ela ganha essa carinha aí de status de objetivo, né? E que E não dona da verdade, né? dona da verdade. O problema da objetividade é essa, porque é uma falsa objetividade. Se ela exclui vários aspectos que são extremamente importantes para definir o que acontece ou não dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, dentro de uma comunidade, e como que vai comparar uma comunidade, uma realidade de uma comunidade com a outra, isso é digno de ser repensado e problematizado. Né? Então, o que a gente vê nos jornais, o que a gente vê nas reportagens, o que a gente vê nas escolhas das famílias, como a Andrea falou, é um foco muito no número, muito no índice, sem muitas vezes nem ter ciência do que esse índice de fato quer dizer. Né? Já estabelece que aquele índice alto é uma boa escola, mas será que é mesmo? O que é que está por trás daquilo tudo ali? E aí, o que ela vem trazer, falando dessa ideia da objetivação ainda, é que as estatísticas não são uma simples descrição da realidade. São, ao contrário, resultado de processos de objetivação definidos pelas categorias usadas, pela escolha que se deve mensurar, pelos modos de se observar. Isso é muito importante, muito, mas muito importante, porque isso aqui define o olhar do pesquisador, o olhar de quem estabeleceu aquele método. Então, quando se escolhe olhar o número de matrícula por si só e define que se tem muito menino na escola, isso é suficiente para falar que a qualidade de educação, quem que definiu esse parâmetro que está definindo o que é qualidade? Uhum. Se a qualidade além de estar matriculado, ter acesso a um conhecimento que proporciona desenvolver pensamento crítico, que proporciona se inserir melhor na sociedade, que proporciona que essa pessoa que se insere na sociedade está contribuindo para a transformação e não uma pacificação no sentido de. Eu esqueci a palavra, André, quando você fica assim, não é acomodado, mas é conformado. Uhum, Se entendi. você está formando um estudante que vai se conformar com o sistema e falar as coisas são mesmo, paciência, o que a gente pode fazer? Ou se vai ser alguém que vai olhar para o mundo e vai falar assim: não, não é assim que funciona. Olha só, tem esse aspecto, tem esse aspecto, e vai lutar para que transforme, em vez de se conformar com o sistema. Então, essa escolha, né, entender que alguém está escolhendo o que vai ser medido para definir o que é não qualidade, é muito importante, porque isso vai definir lá na minha prática, se a minha prática vai ser de resistência ou de conformação. Uhum. Isso a gente vai ver um pouquinho aqui mais para frente. E, associando com isso, ela vai falar que esses números, né, buscando a referência de Bourdieu, vai falar do poder simbólico, né? Então, como que isso vira dispositivo de subjetivação? Quando ela usa Bourdieu, ela fala a ordem social deve, em parte, sua permanência à imposição de esquemas de classificação, que, por se ajustarem às classificações objetivas, acabam produzindo uma forma de reconhecimento dessa ordem, que implica justamente o desconhecimento da arbitrariedade de seus fundamentos.
A correspondência entre divisões objetivas e os esquemas classificatórios, entre as estruturas objetivas e as estruturas mentais, está na raiz de um tipo de adesão originária à ordem estabelecida. Então, é mais ou menos assim. É como se quem está criando aquela teoria, quem está interpretando aqueles números e está definindo quais são os critérios, vai fazer com que esses números virem teoria, que é o que ela está chamando aqui, né, de efeito teoria. Então, na medida que busca prover forma de inteligibilidade do mundo, colaboram com a construção das condições de existência daquilo que pretendem descrever. Então, se eu falo que aquele número que só tem menino dentro da sala de aula, só ter matrícula, é suficiente para uma educação de qualidade, eu começo a construir em torno da sociedade uma teoria em volta daquilo que, de certa forma, legitima aquela definição, aquela teoria. E aí a sociedade toma aquilo como verdade inquestionável, que é o que a Andrea estava falando do IDEP. Né? Se vira lá e olha para a escola, o IDEP é baixo, o IDEP é alto, e aquele número vira uma referência do que é bom e do que é ruim, sem um questionamento sobre o que está por trás, sobre o que fundamenta esse número, isso mostra que o efeito da teoria se estabeleceu em relação àquele número, em relação àquele dado. Né? Se os padrões, se as nossas atitudes enquanto sociedade nos move em função daquele número, aquele número nos diz dessas coisas, e essas coisas vão sendo compartilhadas, né, entre as pessoas daquele grupo, é essa ideia do efeito de teoria. Não sei se ficou muito claro. Ficou? Ficou claro. Acho que paralelo a isso também, um outro índice, assim, que é mais assim um recurso midiático de propaganda, e principalmente para as escolas particulares, é o número de pessoas aprovadas, assim, com notas altas no Enem, ou então que tirou redação nota 1000, ou nota, né, 900 e alguma coisa. Então, esse valor, esse número, ele vira uma referência também para as pessoas. Olha, aquela escola é boa, porque tantos passaram numa instituição federal, tantos alunos ali tiraram notas boas na redação. Só que aí, isso tudo precisa conversar com o conceito que você tem sobre o que é qualidade, né? Será que qualidade é só passar na prova, ter uma nota boa, né? E assim, pensando na redação, né? O Enem ele cobra um tipo de redação. Será que se o aluno for fazer um gênero textual diferente, ele vai ter o mesmo desempenho? Né? Então a gente precisa pensar essa análise crítica que eu acho que o autor traz, é que o seu conceito de qualidade de educação vai depender dos valores que você tem como para você, né, do que é uma boa escola, né? E um número só, muitas vezes, ele te dá algumas pistas, mas não, nem todas, porque nem tudo é fácil de transformar em número, igual a gente vê por aí com esses índices. E a gente já comentou em vários outros vídeos, né, como que nós somos bem formadas para fazer prova, né? Nós fomos boas fazedoras de prova. E agora a gente fica aqui quebrando a cabeça para ser solucionadoras de problema, né? E a escola não nos proporcionou esse olhar crítico sobre o mundo, e agora que a gente está correndo atrás sobre ele. Então, uma escola que aprova não sei quantos alunos no Enem, que tira tantas notas, necessariamente ela está contribuindo para a formação humana, para uma vida em sociedade que promova a transformação da sociedade? Que sociedade que podem ser formadas considerando apenas a aprovação numa determinada variação externa, né? Como que foi o processo desses alunos? Eles efetivamente aprenderam aqueles conhecimentos e o resultado da prova
é uma consequência disso tudo, ou houve um processo intensivo de treinamento, quase massificado ali, para simplesmente conseguir esse objetivo. Ou seja, a prova é uma consequência ou ela é um objetivo? Né? Uhum. Então, isso é uma coisa a ser pensada quando se vai falar não só da qualidade da educação, mas da qualidade do ensino que está sendo oferecido nas escolas. Né? E nessa parte aí do artigo, ela vem trazer qual que é o objetivo do artigo. Né? Então, ela propõe uma análise crítica dessas estatísticas e o foco principal é pensar a qualidade de ensino a partir desse índice de reprovação escolar que é tomado como falta de qualidade na escola brasileira, né? E aqui para baixo ela vai mostrar por que caminhos, né? Como que ela organizou esse texto. Então, para ter uma ideia aí, ele está organizado em 3 partes. Na primeira parte, é essa discussão sobre a qualidade da educação. Na segunda, ela vai trazer os debates educacionais brasileiros, né, considerando os elementos, como que eles se articulam em torno da qualidade da educação e da mensuração. É tipo uma E, análise histórica, né, do que foi exatamente, sendo considerado qualidade, né, no ensino. exatamente. E, por último, a ideia é apresentar as concepções que orientam a construção do IDEB, né, que é esse Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, e aí ela vai trazer alguns limites e críticas recorrentes em relação a esse índice. E E ela aí, conta, né, ela começa falando que é um conceito polissêmico, ou seja, tem mais de um significado e não tem ninguém para bater o martelo. É isso, é isso, é isso. E na minha interpretação, ele vai depender dos seus valores, dos seus objetivos com a educação, né? Então, como família, pensar no que você acha importante ali para a educação dos seus filhos, por exemplo, né? E eu acho que como escola, como professores, a gente precisa pensar que tipo de aluno eu quero formar. Qual que é o projeto político-pedagógico da minha escola, né? Ela está preocupada com qual área, né? Assim, com qual parte da formação dessa pessoa, desse indivíduo que está chegando aqui na escola. e muitas vezes o que é mais importante, porque às vezes o que a gente vê é a escola falando de um discurso da formação para a cidadania, de um discurso para uma formação para uma consciência mais ecológica, né, mais comprometida socioambientalmente, e na prática, quando você vai ver o que predominam nas práticas é um foco mais em ter uma boa qualificação nessa avaliação externa, seja a Prova Brasil, seja o Enem. Né? Então, é importante ver essas tensões entre o discurso, né, que às vezes está presente no projeto político-pedagógico, e o que está acontecendo na prática. E a gente, como professor, que lugar que a gente ocupa nisso? Né? A gente precisa ter muita clareza sobre que aluno eu quero formar. E ter, aos poucos, assim, às vezes a gente não tem essa clareza de imediato quando a gente é novo numa determinada instituição, mas ir percebendo aí o que acontece na instituição e o que a instituição de fato está defendendo, né? E o que as famílias pressionam também, porque muitas vezes a gente se depara com a situação assim, a instituição está até querendo inovar, está querendo fazer umas coisas diferentes, e a família fica lá cobrando, querendo saber se cada linha, cada ponto que tem no livro está sendo utilizado porque pagou não sei quanto pelo livro, ou porque quer saber se aquilo vai cair no Enem, se não cair no Enem, não precisa ensinar, né? É dispensável. Então, quer que a avaliação externa regule o currículo, né? Então, a gente, enquanto professor, a gente está inserido nessa confusão aí, e a gente, quanto mais consciência a gente tiver do nosso lugar, né, do que a gente quer, dos nossos objetivos, dos nossos propósitos,
a gente tem mais condições de agir nesse lugar em prol dos nossos objetivos, né? Se Sem a gente ferir nossos valores também, né? Assim, que às vezes sim, você porque tem. assim, Pode falar. é porque às vezes a gente não tem condição de sair do lugar, né? Porque é muito fácil falar com você assim, não, se a escola não tem nada a ver com você, chuta o balde e sai fora. Poxa, gente, a gente sabe que a realidade não é assim. Você, em determinadas circunstâncias, você vai segurar a onda ali para poder sobreviver, né? Porque às vezes você não consegue ter uma outra fonte, uma outra forma de, de sustento que não seja aquele lugar, né? Graças a Deus a vida anda e muitas vezes a gente consegue contornar essas situações, mas infelizmente tem momentos da nossa vida que a gente está assim. E quando a gente está assim, não é hora de cruzar o braço e falar: olha que triste, eu não estou no lugar que eu gostaria, oh meu Deus, né? Não é o momento da lamentação. A gente reconhece que tem um problema, a gente procura observar onde a gente pode encontrar as brechas para a gente fazer o que conecta com o nosso propósito, né? Então, é ser a resistência, Uhum. né? O ser a resistência é fazer algo dentro daquilo que a gente acredita, que a gente tem como propósito, e normalmente o nosso contexto não favorece, né? Então, a consciência, o saber, eu não lembro quem fala isso, acho que é o Paulo Freire, né? Que essa coisa de saber, de ter a consciência, te dá mais condições para agir aonde você está, né? Quando você nem sabe que tem um problema, não tem como você fazer nada em função dele, porque você nem tem consciência que tem um problema, né? Uhum. Então, antes de ler esses artigos, de pensar sobre essas avaliações externas, sobre um olhar mais crítico, eu achava que alguns discursos eram normais, é assim mesmo a realidade, né? Então, acaba que você entra nesse jogo de um discurso bem conformista mesmo, não, é assim mesmo, tem uns. Aí você entra na conversa do mérito, né? Que o neoliberalismo vai trazer muito forte. Ah, não, é porque fulano não se esforçou, como se isso fosse exclusivamente individual, né? Ou então, não, aquele professor ali, gente, pelo amor de Deus, ele não faz nada, a culpa é dos professores que não estão fazendo nada dentro de sala de aula, como se a aprendizagem, como se a qualidade da educação dependesse exclusivamente de um único fator, e esse fator é o professor. Então, o que esse artigo e outros com a mesma temática vem trazer é esse lugar da conscientização. Porque se eu me conscientizo do tamanho do problema, do mundo, do universo de instâncias que estão envolvidas ali nessa questão, eu consigo ter mais clareza sobre o que depende de mim fazer, né, nesse lugar que eu ocupo, mas também entender que não sou só eu que vou agir e que vai fazer toda a diferença. É claro que se eu não fizer a minha parte, vai ter um problema sério, mas eu tenho que entender que isso é um problema bem mais complexo, né? Senão fica injusto. Uhum. Isso aí, Ana. E aí ela fala que a análise dos processos históricos nos conduz não à compreensão de uma sequência de sentidos de qualidade, que se substituiriam, mas sim a percepção da coexistência de sentidos formulados em diferentes temporalidades. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em história, pelo menos eu penso em história, eu penso numa coisa linear. Eu estou quebrando essa forma de ver muito recentemente, assim, porque a vida ela não é linear, né? Ela não tem nada de linear, na verdade. E, consequentemente, a história também não. Então, às vezes, a gente pensa assim, em tal época tinha esse conceito de qualidade, que depois foi substituído por esse conceito, que foi substituído por esse conceito, que foi substituído por esse conceito. E o que a Natália Gil vem trazer para a gente é que é uma tensão. As coisas estão meio que coexistindo, não tem bem uma substituição entre um e outro. E aí a gente precisa ter esse olhar, porque às vezes a gente, no mesmo espaço temporal, a gente vai ver vários conceitos de qualidade aí permeando a nossa vida.
E aí, esse conhecimento pode nos ajudar a entender como que o nosso discurso, os nossos propósitos estão relacionados com esses conceitos de qualidade, né? E aí ela vem trazer que qualidade e quantidade são complementares, né? Então, não é repudiar as estatísticas e também nem achá-las que elas são a verdade absoluta, né? É entender que eu preciso dos dois para entender o todo. E aí ela vai falar que vários autores destacam que a preocupação com a qualidade da educação não anula a atenção contínua que se deve dar à garantia do acesso à escolarização, consubstanciado na existência de vagas na escola em quantidade suficiente para atender toda a demanda. Por quê? Apesar da gente ter falado lá no início, né, que muitas vezes relaciona a qualidade só ao acesso, mas também não ter acesso não resolve. Né? Como que a gente vai falar de qualidade de educação se ela for só para uma comunidade restrita? Isso não faz sentido. Então, discutir outros aspectos, outras coisas mais profundas desse conceito de qualidade, o mínimo tem que estar garantido, que é o acesso à escola, né? Então, ela toma isso como premissa para pensar. E aí, compreender qualidade e quantidade vai ser uma compreensão de uma forma de aspectos articulados, né, para identificar por que, na história brasileira, como em outros países, a discussão aparece fortemente associada aos totais de matrícula. E aí ela vai trazer que essa noção de qualidade atrelada às matrículas, ela apresenta armadilhas, né? Porque a gente tem que pensar nessas perguntas. A qualidade é para quem? É a partir de qual perspectiva? E ela coaduna, né, com qual projeto de sociedade? Ou seja, eu estou querendo formar cidadãos conformados ou eu quero formar cidadãos críticos? Porque se a gente parar para pensar, que é o que ela vai trazer aqui, a gente vai pensar em dois grandes blocos para pensar que ela chama aqui de duas percepções, né, maiores, assim, recorrentes. Que uma é voltada para a formação humana, então pensando nessa formação crítica, e a outra é voltada mais para o desenvolvimento econômico. E aí vai ter a lógica do mercado, né? Preparar os alunos para o mercado de trabalho. Talvez entendendo que, quando a gente fala de lógica de trabalho, nós estamos falando de conformar com o sistema. Porque a lógica do mercado, ela é individualista, ela é voltada para o mérito, né? Então, quando fala do individualismo, é muito voltado para o mérito, é o seu esforço, é o que você der conta, né? Aí, quem faz X coisas, atinge metas, é bonificado. Então, a lógica do mercado é muito nessa perspectiva. Por mais que a gente veja muitas discussões que agora o mercado tem exigido habilidades socioemocionais, né? Como empatia, saber trabalhar em grupo e tudo mais, ainda é muito forte essa matriz mais individualista, mais relacionada ao mérito, né, que é a meritocracia. E aí ela vai falar que o primeiro caso, que é da formação humana, busca se construir uma sociedade democrática. E aí a gente vai pensar em solidariedade, a gente vai pensar em valores como pensamento crítico, vai pensar em valores, não, habilidade, né? Habilidade de pensamento crítico, de argumentação, de promover equidade, né? Então, quando eu penso em sociedade democrática, eu estou pensando nesse conjunto de valores e habilidades. Só que quando vai como essa concepção ela está inserida numa lógica de mercado e esses critérios avaliativos padronizados, né, como o Enem, como a Prova Brasil, elas vão trazer limitações, né, porque elas vão trazer uma ideia de mérito. E aí, essas vão trazer uma ideia de um caráter mais instrumental do conhecimento. O que isso quer dizer?
que o conhecimento é mais para um aprendizado técnico, não é para resolver problemas, não é para pensamento crítico. É só para você aprender ali o passo a passo, aquele conceito, ir lá fazer a prova, ou então ir lá e desenvolver alguma coisa bem técnica que te permite manter-se conformado com o sistema e, ao mesmo tempo, produtivo. E aí levanta a questão, né? Quando você pensa na formação humana e você vai privilegiar também esse desenvolvimento socioemocional, de habilidades socioemocionais, como que você avalia isso, né? Como que você avalia se o estudante ele atingiu, né, ou se ele aprendeu determinada habilidade socioemocional? Então, quantificar essa parte que é tão importante para a formação humana, ela é bem mais difícil. E por isso que esse também é um dos argumentos que ela vai trazer de que esses índices que existem hoje para quantificar a educação, eles não, você não pode considerá-los puramente, né? Porque você tem uma série de outras coisas que a gente ainda não desenvolveu técnicas eficientes para quantificar, mas que são tão importantes para serem avaliadas quando a gente pensa em qualidade da educação, quando eu quero formar esse tipo de aluno. Porque por mais que no meu planejamento eu coloque situações em que os alunos vão conseguir em situações em que os alunos vão estar expostos a desenvolver essas habilidades, né? Um trabalho em grupo, uma atividade ali que um tem que colaborar com o outro, um tem que se colocar no lugar do outro, se posicionar em relação a um assunto mais polêmico, por mais que eu insira isso na minha prática pedagógica, como que eu vou saber se numa situação real ali o aluno ele vai ter aquela atitude que a gente espera de uma pessoa ali que está consciente que ele está nessa uma sociedade que deve ser justa, democrática, inclusiva, sustentável, né? Então, avaliar isso é mais difícil. Mas se eu entendo, se a minha visão de educação, ela engloba essa formação humana, ela tem que estar presente na minha prática pedagógica. Exatamente. E é aí que é muito delicado, né, o cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque se a gente começa a pensar que vai desenvolver habilidades socioemocionais, eu preciso quantificar essas habilidades socioemocionais, eu entro na lógica neoliberal. Então, eu começo a transformar coisas que não são quantificáveis em checklist. Então, eu começo a tentar estabelecer alguns microparâmetros para tentar falar assim, não, desenvolveu a habilidade socioemocional, não desenvolveu. E a gente sabe que vários autores vão trazer que tomadas de decisão, essas questões que envolvem coisas mais complexas, né, enquanto viver em sociedade, eu não consigo definir a partir de uma atividade que eu faço dentro da minha sala garantias de que meu aluno conseguiu dar esse passo, porque são coisas tão complexas e construídas ao longo do tempo numa caminhada tão tortuosa, não é uma caminhada É linear. um ir, né? Que a pessoa É, se expõe a uma situação, ela tem uma atitude, mas numa situação parecida ela vai ter um outro tipo de atitude. Mas enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, né? Você falou que a gente acaba incluindo essas, se a gente quantifica isso, a gente também está pensando na visão do mercado. Mas alguma forma de avaliar isso já existe. Porque se o mercado tem exigido profissionais com determinadas habilidades socioemocionais, né? Resiliência, colaboração, etc. Nas entrevistas, nos processos seletivos, né, muitas vezes a gente é exposto a situações, por exemplo, de dinâmicas de grupo, alguns testes, né? Eu não tenho muita expertise para falar desses testes, mas esses testes psicológicos dão algumas dicas de como aquela pessoa se comportaria em determinadas situações. sim, Então, mas eles são pistas. Eles ainda têm que ser vistos com as suas limitações. O exatamente. problema, quando você estava me falando, eu fui lembrando do que a gente leu do Paulo Freire no último encontro, né? Que vai falar assim, com relação à autonomia, é,
que a autonomia, apesar de ela também estar no discurso neoliberal, ela carrega um outro significado. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter também, né? Tipo, as habilidades socioemocionais, o que que significa ter essas habilidades no contexto de mercado e o que que significa ter essas habilidades quando eu estou pensando em formação humana. Em algumas instâncias, pode haver a aproximação entre esses conceitos. Talvez esse seja a ideia de evolução da sociedade, né? A minha expectativa é que isso aconteça, que a gente não tenha que colocar em conflito se eu vou formar para o mercado ou se eu vou formar cidadãos. Não, eu tenho que formar uma coisa só. O profissional que está lá no mercado tem que ser o profissional que é um bom cidadão que está fazendo, é uma pessoa só. Não pode desmembrar essas coisas como se a gente. Ah, não, eu estou professor, nada do resto me interfere. Interfere, você é ser humano. Né? Se alguma coisa aconteceu na sua vida particular, a sua forma de ver, a sua forma de conduzir cada situação vai sofrer alteração, vai interferir, é óbvio. Nós somos inteiros, gente. A gente tenta fragmentar porque a sociedade nos ajudou a pensar dessa forma. Só que a ideia é unir. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando fala em autonomia na perspectiva neoliberal, está pensando em autonomia individual, da pessoa ter que correr atrás. Então, volta a ideia do mérito de novo. Ela que tem que correr atrás sobre o que ela quer, ela que tem que correr atrás da sua formação. É tudo ela que tem que fazer. Independe de onde que ela veio, independe da trajetória da comunidade, da sociedade, de onde que ela vive, independe de qualquer coisa. O problema é dela. Isso é a lógica do mercado. Quando se pensa na pedagogia da autonomia que o Paulo Freire vem trazer, ele vem trazer a autonomia num contexto de solidariedade, num contexto de compaixão, num contexto de uma construção conjunta. Então, é um conceito muito oposto, muito mesmo. Então, é esse tipo de cuidado que precisa ter, porque os processos seletivos, eles tentam padronizar alguns comportamentos, identificar algumas habilidades socioemocionais, mas a gente sabe que isso vai ter limitação também. E tá tudo bem ter limitação, gente, isso faz parte. E é um Não existe uma recorte, coisa né? perfeita, é um recorte, é um olhar, traz a por trás daquilo tem algumas concepções do que seja qualidade de ensino, do que seja um bom profissional, do que seja um mau profissional. Tudo isso tá, existe ali, independente da gente ter consciência ou não. A diferença é que, tendo consciência, a gente fica mais atento sobre que tipo de instituição que eu vou procurar para trabalhar, o que tem mais afinidade comigo, o que não tem, né? E aí a gente vai amadurecendo a nossa forma de ser profissional e pessoal também, né? E aí ela vem trazer uma outra noção de qualidade, né? Ela vem falar aqui que em algumas circunstâncias a qualidade da educação está se referindo ao produto final, o aluno que aprendeu, ou pode ser também um indicativo de um processo de baixo custo, sobretudo baixo custo para o Estado. E aí, esse negócio do que o aluno aprendeu, gente, isso me pôs uma pulga atrás da orelha, né? Que define o que o aluno aprendeu? Essas avaliações externas, elas são um recorte, né? E aí a gente começa a pensar no currículo, o que é aprender, né? Ele aprendeu para esquecer 10 minutos depois da prova? Ou ele aprendeu mesmo? Né? Isso está registrado na memória duradoura e ele vai usar esse conhecimento quando ele precisar resolver um problema. Essa noção de aprendizado, ela também precisa ser problematizada, né? E aí ela fala que se não tem concordância sobre o que é qualidade de educação, como que é possível quantificar? E aí ela vai trazer que tem duas questões envolvidas. Uma de natureza política, porque vai depender de quem tem mais força para decidir o que é o modo de ver dominante, né? E aí a gente vê as políticas neoliberais como uma manifestação muito forte de quem tem o poder, porque é o que domina na nossa sociedade,
essa visão neoliberal, né? Então, o nosso movimento de resistência por uma formação humana passa por essa questão política, né? De resistir contra esse modo de vida dominante, né? Então, as elites, elas vão reificar a qualidade conforme as concepções de escola e sociedade. O que as elites querem? Manter os seus privilégios. E para manter os seus privilégios, o resto da sociedade tem que estar conformado. Porque se estiver crítico, vai dar ruim para eles, né? Se os sujeitos forem críticos e pensar e problematizar a sua forma de estar no mundo, de entender que pode lutar pelos seus direitos e mudar as suas condições, que pode se unir com a comunidade tem muito mais força, que o ensino empodera e esse conhecimento vai contribuir para transformar a realidade, isso atrapalha as elites, porque aí as desigualdades elas começam a ser, esse abismo começa a diminuir, né? E aí a gente vê esse efeito, né? Porque aí o discurso neoliberal ele não fica restrito a só um discurso, né? Ele começa a entrar nas formas de agir da sociedade, nas concepções do que é bom, do que é ruim, né? Então, é o que outros autores chamam de biopolítica. É uma forma de se inserir de forma naturalizada, em que alguns discursos que antes eram muito estranhos começam a se naturalizar. Quando um professor antigamente, quando eu era pequena, assim, a gente tinha muito medo de tomar bomba, né? Era ser reprovada, era um negócio bizarro, assim. Você queria tirar a nota para poder não ser reprovado e tudo mais. E aí tinha algumas concepções, e às vezes na universidade eu percebia isso, assim, que o bom professor é aquele que reprovava mais. Quer dizer que a prova dele era difícil, quer dizer que Ele era mais ele rígido, ele era né? melhor, né? Assim, tinha mais autoridade, Tinha mais autoridade. Uhum. né? Então, isso era a concepção de bom professor. Quando eu fui professora a primeira vez, eu fui professora no estado, eu me deparei com uma realidade que me assustou. Porque a gente, como professor, tinha que fazer de tudo, 500 mil recuperações, quase implorar para o aluno para ele fazer a Fazer prova, para ele não ser reprovado. Sério, eu quase tinha que pegar a mão do menino e fazer a prova para ele, só para falar que foi ele que fez, para ele não ser reprovado. E aí tinha repetência, tinha um tanto de coisa assim para falar, para ele virar um número que dizia: ele não foi reprovado, essa escola é ótima. E aí o conceito de bom professor muda. Então, o bom professor nesse conceito, nesse contexto, vai ser o quê? Quem que reprova menos, quem contribui, né, para os alunos passarem mais nas avaliações. Então, quem tem mais alunos aprovados nessas provas ou bem classificados nessas avaliações externas, recebem bonificação financeira. Então, olha só, é um conjunto de coisas que aparentemente são sutis, mas que vão construindo na sociedade um outro conceito do que é bom e ruim. E A estão se aprendizagem, alinhando se alinhando a esse ideal mais neoliberal do que o ideal de formação humana, né? com certeza. Por quê? O que está construindo nessa sociedade? O que o aluno entende nessa história que tem um professor implorando para ele passar de ano? Independente se ele aprendeu ou não, porque até agora nada dessa discussão é sobre aprendizagem. É sobre ter uma nota ou não ter tal nota. É sobre ser classificado ou não ser classificado. Não é sobre aprendizagem. Por isso que esse discurso é tão sério e precisa desse olhar crítico por nossa parte, né? Para que a gente comece a entender que, o que o Bourdieu está falando, né? Tipo, ao reificar o que é qualidade, ela vira coisa. E se ela é coisa, ela pode ser quantificada. E o que fica de lado, né? Nesse processo? Você não consegue medir empatia, e é importante para a formação humana. Você não consegue medir respeito ao próximo.
estabelecer vínculo entre diferentes gerações, não é? Construção de autoestima, você não consegue quantificar, capacidade criativa e tantos outros começam a subir, perder a visibilidade. Porque E o que perder a importa é a importância, nota na prova. e perder a importância também no meio disso tudo. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que eles desenham super bem, mas se eu só valorizo, né, assim, o resultado deles na prova, ou se eu não incluo ali, talvez, atividades que vão permitir que eles mostrem, manifestem os seus talentos, eu estou falando para ele que aquilo não importa, né? Exato. Então, a gente fica reforçando também esse recurso. Eu fiquei pensando muito também, assim, quando eu vou montar uma prova, o que que eu estou pedindo mais ali para o meu aluno fazer? Ele memorizar, né? Recorrer a um conhecimento que ele memorizou, ele recorrer a uma manifestação de algum talento dele se expressar ali na visão de mundo, dele pegar um fragmento do texto e fazer um comentário sobre aquilo. E às vezes a gente não gosta muito dessas questões muito abertas, porque a gente tem dificuldade depois de avaliar, de dar, como é que eu vou, Quantificar. é, como é que eu vou dar essa nota aqui nessa questão, né? Então a gente até evita, né, questões que a gente peça, na sua opinião, porque na opinião do aluno pode ser qualquer coisa. Aham. Mas às vezes, né, eu tento trazer assim, será que esse aluno ele sabe identificar uma evidência, um argumento nesse texto, nesse conjunto aqui, nessa sequência de imagens, né? Eu sou da área de ciências, então talvez pensando no experimento, será que ele consegue pensar qual o resultado ali que ia dar se acontecesse isso, isso, isso? Então, assim, eu tento, na medida do possível, né, variar os tipos de questões para que eu também possa, para que o aluno tenha oportunidade de demonstrar outras coisas que ele aprendeu e não só coisas que ele precisou guardar, né, assim, que ele guardou lá do livro, do caderno, alguma coisa né, que estava lá na aula, que estava no material didático dele. Então, quando eu penso na nossa prática, né, a gente precisa também fazer as nossas avaliações. Eu imagino, assim, eu pelo menos nunca trabalhei em escola que não tinha uma forma de avaliar, e geralmente essas formas são as provas. Então, a gente também pensar se a nossa prova, ela contribui para o tipo de aluno que eu gostaria de formar, né? Então, é uma reflexão que eu acho que a gente precisa fazer também. Eu concordo. E às vezes, essas coisas que não são quantificáveis, se a gente, pensando num formato que a avaliação é só via prova, né? Se não teria uma margem, eu fiquei lembrando daquela conversa que a gente fez com a Luciane Paus, se não dava para colocar uma questão extra, né? Uhum. E que essa questão extra não fosse pontuada, assim, ela seria mais para expressão dessas coisas que não são quantificáveis, né? Se não teria esse espaço para poder trazer à tona essas outras coisas. Só que, ao É mesmo a questão que tempo, fala, né, para o aluno escrever outras coisas que não foram cobradas na prova, mas que ele aprendeu daquele assunto, né? isso. E aí eu fico pensando que, assim, por não ser quantificada, será que os alunos fariam? Né? E quando eu lembro do relato da Luciana, ela fala que sim, né? Os alunos acharam uma das melhores questões, assim, que puderam lembrar do tanto de coisa que aprenderam e tal. Então, a gente precisa ir buscando alternativas para romper com esse sistema, né? E só esse pensamento crítico que vai ajudar a gente nesse processo. E, por exemplo, o projeto de iniciação científica que eu fiz com os alunos, eu fiz todo extracurricular. E os alunos engajaram de uma forma que eu fiquei muito surpresa. Primeiro, que eu tinha uma baixa expectativa, eu achei que ninguém ia comprar ideia, né? Eu vendi a ideia, assim, mas, assim, meio que esperando que ninguém ia. E, de repente, eu tinha 50 alunos interessados. E eu falei, nossa, que legal, né? E aí,
Ao longo do caminho foi diminuindo, mas ainda ficaram 20 alunos, 17 alunos, não lembro. O que para mim foi um número muito alto, que ficaram até o final, que desenvolveram a pesquisa toda, que apresentaram o trabalho para os colegas, sabe? Para mim foi uma grande vitória. Ainda mais no final do ano, sem valer pontos, sem nada. Estamos E os trabalhos foram cansados. surpreendentes, sabe aquela coisa assim, que tipo, todo o contexto que você cria, porque a gente vai criando no nosso imaginário também as concepções do que a gente acha que os alunos pensam sobre aquele lugar, né? E sobre aquele modo de ser e de fazer na escola. Então, quando eu coloquei esse projeto, a minha expectativa era meio assim, pessimista, tipo, não, será que vai rolar mesmo? Será que os meninos vão gostar da ideia mesmo? E aí, quando eu descubro esse tanto de aluno engajado e querendo fazer, querendo que continuasse no ano seguinte, para eles fazerem uma coisa mais aprofundada, mais longa, né? É, eu fiquei assim com o olho brilhando, tipo, olha, tem futuro, a gente não pode desistir, né? A gente tem que tentar, pelo menos. Se der errado, paciência, a gente tenta e vai tentando outras estratégias, né? E aí, continuando aqui, ela vem trazer essa ideia, né, de que a quantificação da qualidade também é técnica, né? Por que que é técnica? Porque não é possível quantificar tudo, né? Então você vai ter que excluir, mesmo sabendo disso, né? Mesmo sabendo que é relevante, você vai excluir um monte de coisas, porque não dá para expressar em números, que foi esses exemplos que a gente estava trazendo aqui, né? Da empatia, da satisfação dos alunos, de das habilidades sociais, autoestima, criatividade, né? Não tem como a gente colocar isso em números. Então, é uma decisão técnica. Tipo, você não tem como colocar em números. Eu quero colocar, eu quero quantificar. Quantificar é pôr em números, então não dá para colocar isso na história. O grande problema é quando o número vira a verdade. Uhum. Quando o número vira verdade, todos esses aspectos que são reconhecidamente importantes, eles perdem a importância. É Uhum. esse que é o grande perigo. É perder de tal forma a visibilidade que é como se não existisse, né? Então, a, ela vem trazer aqui, né, que paradoxalmente, no mesmo processo em que os números atingem o status privilegiado nas decisões políticas, prometem simultaneamente uma despolitização da política, redesenhando as fronteiras entre política e objetividade, pretendendo atuar como mecanismos técnicos automáticos para fazer julgamentos, priorizar problemas e alocar escassos recursos. Por que, que isso é uma questão muito problemática? Porque a decisão de que escola que vai receber mais recursos do que a outra é em função desse número. E se esse número desconsidera uma série de fatores relacionados a questões socioeconômicas daquela população, se ela desconhece questões de relacionamento, né, ou questões mais sérias daquela comunidade, a escola, que às vezes era a que precisava de mais recursos, vai ser a que recebe menos recursos, porque ela está sendo contabilizada por aspectos e colocando em pé de igualdade, sem ter igualdade nem equidade. E Uhum. aí que mora o perigo, né? E aí que a política ela parece despolitizada, porque nós estamos falando de números, e números são objetivos, mas, na verdade, eles guardam um conjunto de significados, um conjunto de valores, um conjunto de concepções que não são nada objetivos, são bem subjetivos, inclusive, né? E fortalecem uma visão de sociedade. Uhum. Acho. Aí ela começa a discutir a questão, né, como o artigo ele quer aprofundar nesse olhar sobre a questão da reprovação, ela vai começar a dar alguns contextos, né, assim, como que essa reprovação virou algo, o índice de reprovação virou algo que começou a chamar a atenção das pessoas, né? Então, durante muito tempo, né,
as escolas, elas acreditavam que o desempenho dos alunos seria, assim, pela manifestação dos talentos inatos. Então, você acabava privilegiando um grupo ali que dava conta, e o resto você simplesmente, esses aí não dão conta, eles têm que fazer outros tipos de coisa, eles não servem para essa educação escolar aqui que a gente está oferecendo. Então, você começa a ter um problema a partir daí de realmente ter muita gente sendo reprovada ou saindo da escola, porque a escola não conversava, não atendia a essas pessoas. E é muito sério, porque antes isso não era considerado problema, mesmo porque a maioria dos alunos que estavam na escola eram alunos da elite, né? Então, havia pouca preocupação com isso. E aí, a gente vem, quando começa a estabelecer que a escola é para todo mundo, né? O número de alunos atrasados, ele começa a ficar muito grande, e aí ela vem trazer aqui o exemplo da França, né? Porque na França, a pedido do Ministério da Educação, eles estavam tentando solucionar o problema dos alunos atrasados nas aprendizagens, né? E aí, como que ia selecionar quem necessitaria de uma aprendizagem especial ou não? Foram aí que surgiram, na mesma época, surgiram os testes de inteligência, né? Que começaram a pipocar para todo mundo. E esses testes de inteligência, que também são enviesados, porque considera só inteligência lógico-matemática, né? Não é um. Agora, As quando a gente múltiplas estuda inteligências, né? múltiplas inteligências, né, que vai considerar a inteligência artística, a inteligência emocional e vários outros tipos de inteligência, esse coeficiente ele não dá conta desse universo todo de inteligências. Ele se Uhum. limita ao lógico-matemático. E aí, quem tinha o QI baixo, né, quem não conseguia alcançar esse índice, era considerado como necessidade especial, e aí tinha que ter outra atenção. Só que, como diz aqui, né, no Brasil, os professores ficaram otimistas com esses testes, só que eles esqueceram de coisas muito importantes, porque ele foi enviesado para essa ideia de meritocracia. O que isso quer dizer? Que não depende da realidade das condições do aluno. Independente se ele teve que atravessar 5 quilômetros a pé numa estrada de terra sem comer para poder chegar na escola, ou se ele chegou de carro bonitinho e já estava lá alimentado, sem outras coisas para pensar e tudo mais, para focar exclusivamente no estudo, considerando esses dois extremos, vamos colocar aqui, considerando só esse aspecto socioeconômico, né? Porque a gente vai pensar em muitos outros aspectos, mas colocando esse exemplo que limita esse aspecto socioeconômico. O menino que está nessa condição mais limitadora, ele vai ter que se esforçar muito, mas muito mais, para poder ter um capital cultural equivalente ao menino que está acostumado a viajar para vários lugares, está acostumado a estar bem alimentado, está acostumado a ter acesso a uma série de conhecimentos que, para esse aluno aqui, é natural. Para esse aqui, é um universo de possibilidades que ele está acabando de conhecer. Como que eu igualo esses dois? Entendem como que a meritocracia é cruel? Se esse aqui, o Ele me Emicida, falou fala isso de uma forma que se muito o cara clara. não liberar a API, é só O contratar o Emicida, ele fala isso de uma forma muito bonita. Por quê? Ele vai trazer isso, tipo, se o menino que está lá nessas condições consegue chegar no nível que ele ganha visibilidade, porque ele consegue romper com todas essas barreiras, a distância que o que ele caminhou até aqui, e esse aqui já está aqui no meio do caminho e caminha aqui, esse aqui, em termos de mérito, tinha que ter muito mais reconhecimento, e na verdade não é. É porque a prova é a mesma no final das contas, não importa a trajetória que a pessoa fez, não.
O Cortella fala uma coisa muito interessante sobre essa questão da meritocracia, né? Ela só vale se todo mundo teve o mesmo ponto de partida. E quando a gente Exatamente. analisa essas questões socioeconômicas, você tem vários pontos de partida que colocam as pessoas em posições diferentes, né? Com dificuldades diferentes, com desafios a serem superados diferentes e que vão impactar no resultado final, né? Então, aquele que tinha mais dificuldade, mais desafios, ele ainda consegue, ele é um grande vitorioso, assim. E aí você começa a perceber que não são todos que vão conseguir, de fato, superar todos esses desafios, né? Então, a meritocracia, como a Ana falou, ela é algo cruel mesmo, né? Ela não considera essas realidades, esse contexto, a história das pessoas de fato, né? E aí você cai no risco de balizar todo mundo, né? De colocar todo mundo no mesmo nível, sendo que cada um tem ali a sua, o seu contexto, a sua complexidade, né? Então, é o que esses índices não mostram, né? E o mais cruel, não só não mostram, como consideram isso como talento inato. Isso é Uhum. muito cruel. Porque uma coisa que é inata, você é biológico, é teu. É uma É. coisa que vem do seu nascimento, não é uma questão social. Inato e social são coisas muito diferentes, né? É meio. Quando você entra nesse discurso da meritocracia e traz isso como inato, é uma crueldade tremenda. Por quê? Você está desconsiderando todo o resto, que faz muita diferença para saber quem vai chegar em tal lugar. Faz muita diferença. Então, essa coisa do ponto de partida é uma coisa que precisa ser considerada. E esses índices não consideram. É. É por isso que a Natália Gil ela vem trazer essa discussão e a gente reforça essa discussão. Né? Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado quando fala assim: esse aluno é preguiçoso. Será que é só isso? O que Uhum. está por trás? O que está acontecendo ali? Esse menino não presta atenção em nada, não. Ele é agitado demais, ele faz isso, ele faz aquilo. Então, às vezes, a gente começa a colocar um tanto de rótulos sem ir a fundo, né? Então, a gente precisa se colocar, principalmente enquanto professores, com esse olhar mais Nível, né? cuidadoso, assim, mais aprofundado, de tentar sair dessa superfície e olhar para essa sala de aula com um olhar assim, quem são essas pessoas? Será que aquele comportamento do aluno não está dizendo mais sobre o que ele está passando? Sobre de onde ele vem? Sobre o que está acontecendo na vida dele? Tem coisas, gente, que infelizmente o máximo que a gente vai poder é dar um ombro amigo. Tamanha complexidade dos problemas. E eu acho que oferecer esse ombro amigo já ajuda mais do que simplesmente estereotipar uma determinada pessoa e nem tentar entender o que está acontecendo, nem tentar ajudar, nem buscar saídas, né? Então, é importante a gente ter esse olhar investigativo, sabe? Para que a gente possa ter atitudes e ações pedagógicas que aproximem dessas pessoas, de todos os alunos, né? Porque tem questões que vão pensar a depressão e outras doenças que independem da classe social. Não é uma questão social só, né? Tem muita coisa envolvida. Então, é importante ter esse olhar investigativo do que esse olhar imediato que já qualifica X ou Y, Z como estereótipos determinados, né? Uhum. E esses estereótipos, né, essa consideração desses talentos inatos, ela é excludente, né? A autora ela vai falando aí que quem não estava nesse perfil, né, quem não se adaptava a essa escola,
eles eram encaminhados a determinados tipos de trabalho. Então, é como se você estivesse falando, olha, você só serve para apertar parafuso, você só serve Uhum. para fazer o trabalho Y. Ah, não, mas você serve agora para pensar, né, um trabalho aí mais intelectual, alguma coisa nesse sentido. Então, isso já determinava, é como se você determinasse as capacidades das pessoas sem ao menos deixar com que elas mostrassem essas capacidades que elas têm e outras que às vezes na escola a gente não valoriza, né? É uma coisa de formação de castas, praticamente, né? É, verdade. É muito cruel, muito triste. E aí, aqui o que ela está trazendo é que essas estatísticas, elas também vão dizer, né, sobre quem são esses alunos, no sentido de sustentar ações do governo. Né? Então, esse exemplo que a Andrea trouxe é muito bom para isso. Porque se eu já qualifico qual é o conhecimento que meu aluno tem e já determino que ele vai para tal e tal lugar, eu determino também a quantidade de recurso que determinada instituição vai receber, como que determinado recurso vai ser utilizado e a, o que vai ser como que vai ser conduzida, né, essa qualidade da educação. Né? Então, ela coloca aí como esse exercício de micropoder, que é esse inserindo nas rotinas, nas coisas que essas ações macro passam a fazer parte também do que é o micro, né? E que vai interferir nas práticas da sala de aula, interfere nessas concepções do que é bom e o que é ruim, o que é bom aluno, o que é mau aluno, o que é bom professor, o que é mau professor, né? O que é uma boa escola, o que é uma má escola. Então, essas concepções todas vão sendo construídas e constituídas a partir das interpretações que se tem desses índices, né? Porque eles passam a ter essa centralidade. Todas as outras coisas perdem a visibilidade e os currículos são estruturados em função dessas avaliações externas. Muitas práticas escolares são, a gente vê, pelo menos os artigos que eu li, né? Eles tinham situações tanto de resistência, de professores que falavam, não, eu não vou mudar minha prática em função de uma prova, tem outras e outras coisas que são muito importantes para a formação dos alunos e que ela não contempla, e paciência se eles não conseguirem ser bem-sucedidos na prova, e outros que falavam, não, eu mudei totalmente minha prática, eu praticamente, mudar a prática praticamente é ótimo. Treino. Eu, agora na minha prática, eu treino os alunos, faço simulado, faço isso, faço aquilo, porque eu quero que eles sejam aprovados nessa avaliação. E desconsidera todo o resto que é importante. Então, a gente vê que existe um conflito, são situações tensas, assim, não são coisas bem estabelecidas. Teve um artigo que eu li, eu não vou lembrar os autores agora, mas eles falavam assim, que fazendo entrevista com os professores, né, sobre essas avaliações externas e o que acontecia, eles falavam assim, que a avaliação ela acontecia depois do Enem, e os alunos já estavam super cansados, eles nem estavam indo na aula direito, então eles faziam essa prova, até os alunos que eram considerados bons, engajados, eles faziam as provas assim, com uma vontade, de qualquer jeito, e aí o índice da escola ia lá embaixo. E aí essa prova não considera isso, em que momento que o aluno está. Não é porque o aluno é bom ou ruim, não aprendeu ou não. Ele simplesmente não queria fazer a prova. Não estava. Tipo assim, o momento que a prova acontecia era um momento que era completamente desfavorável para que ele apresentasse os resultados que ele poderia apresentar em outro contexto. Então, a ideia desse artigo aqui é trazer à tona essas coisas que são mascaradas, né, nesses resultados, nesses índices, né? E aí está falando que nessa época, né, nas primeiras décadas do século XX, os próprios educadores eles que estavam conduzindo as políticas
né, educacionais que estavam aderindo esse ideário liberal. Infelizmente, esse ideário liberal ele é presente até hoje, né? Por isso que é neoliberal, né? O novo liberal. E esse foco, né? A escola, todas as crianças tinham garantia de matrícula, só que garantir matrícula não era o suficiente, né? Eles faziam esses testes de coeficiente, aí, pela condição inata da pessoa, que a gente sabe que de inato não tem, definia quem ia ficar na escola, quem estava saindo é porque não tinha condição, não era uma questão de governo, né? É porque ela não nasceu para a escola, então ia fazer outros trabalhos, que é o que a Andréia estava dando destaque agora há pouco. E aí, olha só que interessante, havia uma evidente naturalização do baixo rendimento escolar no Brasil. Era como se fosse uma coisa inevitável. E olha que questionamento cruel, né? Pensando no aluno que é repetente, que é considerado um fracassado, e aí, em termos de investimento público, a mentalidade é: vale a pena manter na escola, preenchendo a vaga e impedindo a admissão e a presença de outro aluno que poderia ser mais bem sucedido? Olha como que isso é cruel. Em vez de pensar o que tem na escola, como que a escola está sendo estruturada, que diálogos que poderiam ser estabelecidos para ajudar esse aluno no sentido de fazer com que o conhecimento ele tivesse um outro lugar, né, no sentido de despertar o interesse desse aluno para querer conhecer, para querer fazer, adquirir esse capital cultural, entender a importância desse capital cultural como instrumento de mudança da realidade, né, pensando bem na lógica do Paulo Freire, bem progressista. A lógica aqui é outra, tipo, não vale a pena investir nesse fracassado, não. Investe em quem quer, em quem está disposto, em quem corre atrás. Vocês já ouviram esse discurso? Ele é bem neoliberal. Viu? E aí, quando começa, não sei se eu estiver indo muito para frente aí, você pode voltar, viu, Ana? Quando começa a ter esse questionamento aí, de que é importante garantir o acesso para todo mundo. Mas aí está tendo muita reprovação, tenta-se pensar em formas de solucionar esse problema. E uma das formas de solucionar esse problema, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é a questão da promoção automática, então não tem reprovação, ou algumas escolas, né, e isso existe até hoje, elas reprovam, elas dividiram o ensino básico em ciclos, e você só reprova no final de cada ciclo. Então, se tem 3 ciclos no ensino fundamental, por exemplo, você só reprova ao final do primeiro ciclo, que é o primeiro, segundo e o terceiro ano, e aí depois você só pode reprovar no sexto ano e depois no nono ano, porque, né, entende-se, né, é um modelo que entende de você avaliar o aluno não serialmente, anualmente, né, mas dentro de uma formação um pouco, num espaço um pouco maior de tempo para você avaliar aquele aluno. Então, foram 2 estratégias que chegaram para resolver esse problema da reprovação, mas aí vem outro questionamento. Beleza. Então, garantir acesso é importante, reprovar não é legal, mas passar todo mundo sem de fato entender se a aprendizagem está ocorrendo, vai ser interessante? Isso mostra que a escola tá, né, que a qualidade do ensino é boa. Então, essa dualidade, ela vem e eu acredito que ela está presente até hoje, né? Eu acho que não se tem um consenso, não se tem uma solução para esse problema, né? O que se tem muitas vezes é essa questão de aprovar, de reprovar só em último caso, né? Você tem que ter às vezes, umas justificativas ali bem elaboradas para conseguir reprovar. Ou então você continua reprovando, ou você passa todo mundo, né? Mas ainda assim, a principal questão é: eu ainda não consegui entender se a aprendizagem ocorreu.
Uhum. Então, esses índices, né, mais um problema desse viés desses índices, né? Eu ainda não estou chegando no objetivo, que é avaliar a aprendizagem. Em nenhum momento até agora discute-se sobre aprendizagem, né? Porque o que ela vem trazer agora é que a discussão ela vai deslocar a causa da reprovação. E aí começa a fazer uma relação entre a baixa capacidade dos alunos e a indicação da incapacidade da escola. Então, começa a pensar assim: se a escola tem um baixo índice, é porque ela não é capaz de aprovar esse aluno, né? Então, o aluno não tem capacidade. E isso que você falou é muito sério, porque as escolas, elas querem aumentar o índice, não necessariamente aumentar a aprendizagem dos alunos. E aí Exatamente. são essas duas estratégias que a Andrea falou. Ou abandona a repetição, não vamos falar de repetição, implora para esse aluno fazer quantas avaliações e Porém, necessário. recuperações puder, implora para ele, pelo menos para ele fazer, muda seu critério de avaliação. Eu já ouvi isso. Não, mas você está exigindo demais, cobra menos, aceita isso, isso e isso. Eu falei, você quer que eu faça a prova dele? Se você quiser, só para constar que o menino não reprovou. Ou então treinar massivamente esses meninos para que eles tenham um bom desempenho na prova e melhore a condição da escola. E aí a questão da aprendizagem continua fora da questão. E aí o Anísio Teixeira, ele fala muito bonito, né? Que ele vai falar assim: não basta haver escolas para os mais capazes, é indispensável que haja escolas para todos. Não basta haver escolas para todos, é indispensável que todos aprendam, né? Então, o Anísio Teixeira, ele vem trazer uma outra ideia. Ele vem trazer a importância da aprendizagem, né? Então, a escola tem que ser para todo mundo e tem que ser para todo mundo aprender. Não é uma questão de reprovação, não é uma questão de estar sendo avaliada, está sujeita a essas avaliações externas, né? Aí o que vai continuar é assim: se porém a escola tem o dever de ensinar a todos, porque todos precisam dos elementos fundamentais da cultura para viver na sociedade moderna, o problema se inverte. O aluno reprovado significa não já êxito do aparelho selecionador, ou seja, não quer dizer que o professor é ótimo porque está reprovando todo mundo, né? Ser reprovado nas avaliações externas não é bem visto mais, mas representa o fracasso da instituição de preparar, né, do preparo fundamental dos cidadãos para a vida comum. Só que aí, mais para frente, ela vai falar desse problema da reprodução automática, da promoção automática, né? Que assim vai arrumar um grande problema, né? Porque você não vai. Ela fala aqui, ó. A repetência é consequência de uma série de graves problemas e a promoção automática, embora eliminasse as altas porcentagens de repetência, não afetava de modo direto e profundo os fatores desse problema. É Então, uma o que a gente maquiagem, vê? né? Os alunos lá saindo do ensino médio que não sabem ler e escrever, analfabetos funcionais. Isso é muito, né? A gente passou pela transição da escola plural aqui em Belo Horizonte, que enquanto o projeto era um projeto maravilhoso, mas a sociedade não foi preparada para lidar com esse projeto. Porque a ideia do projeto era que tivesse uma formação, uma avaliação formativa, que os alunos de fato Qualitativa. aprendessem, que tivesse avaliação quantitativa, não era para excluir, mas é para que ela não fosse o foco fosse a aprendizagem. Só que o processo de implementação não foi um processo que favoreceu isso nem em termos de formar os profissionais e nem de formar as famílias. E aí a interpretação foi: eu não tomo bomba mais, eu não reprovo mais, então eu não faço mais nada também. Né? E isso é muito sério, porque não resolve o problema. O problema é a aprendizagem. A gente quer que os alunos
sejam formados e que usem o conhecimento para resolver problemas. Se ele não entende o conhecimento, ele não vai entender como usar para resolver os problemas, né? Uhum. E aí, resolve o problema de diminuir o índice de reprovação, mas não resolve o problema da aprendizagem, né? E aí está falando que muitas políticas elas sofreram várias críticas, né? E porque não dizia sobre a qualidade de ensino. Uma escola que não reprova ninguém, mas que ninguém aprende também, não pode ser uma escola boa. E fala aí que no final do século XX vai ser o período em que as políticas neoliberais elas se tornaram ainda mais fortes, né? Então, era a ideia de ter eficiência máxima com baixo custo. E isso é muito sério, né? Porque esse momento, as avaliações externas, elas ganham muita força e essa avaliação de larga escala, apesar de informar alguns aspectos importantes, como a Natália Gil acentuou, ela vai direcionar os currículos, vai direcionar as práticas pedagógicas que a gente já havia comentado antes, né? Então, quando se estabelece esse IDEB e começa-se a definir o que as crianças tinham que saber, o IDEB, as provas Brasil, por exemplo, elas priorizam principalmente a leitura e a resolução de problemas matemáticos. Então, todo o resto, ciência, geografia, filosofia, outras habilidades de escrita, tudo isso não é contabilizado. E aí a gente pergunta, tudo isso não é importante saber? A gente acredita que é importante saber. Só que com a pressão dessas avaliações e as escolas recebendo recurso ou não em função da sua nota, muitas adotaram essa ideia de preparar os alunos, então organizaram o currículo, porque com muito conteúdo, o que você faz? Você tem que priorizar. Qual que é o critério que passa a ser de priorização? Já que a gente vai ser avaliado, eu dou prioridade para o que é avaliado. Quando você chega no ensino médio, o menino fala assim, professor, isso cai no Enem? Aí você fala, não, mas é importante, olha só, isso aqui ajuda você a entender melhor como que a sociedade funciona, para você intervir. Ele, não, professor, eu quero saber o Enem. Se isso não cai no Enem, precisa me ensinar, não. Vamos ser objetivo aqui, aproveita seu tempo e o meu. Eu já ouvi coisas desse tipo, né? Então, isso mostra como que esse discurso, ele está enraizado na sociedade, ele está naturalizado, né? De que eu preciso preocupar com a avaliação externa. E essa avaliação externa que vai definir qual que vai ser o meu desempenho, qual que vai ser as minhas chances de sucesso, né, enquanto carreira, profissionalmente, se eu vou para a universidade, se eu não vou. E a gente acabou educando as pessoas também a valorizar só o que cai na prova, né? Só o que vai ser cobrado delas de alguma forma. E aí é nesse final do século XXI que essas avaliações elas ganham muito poder, né? E aí direciona tanto os conteúdos curriculares quanto o trabalho pedagógico, né? E a gente vai ver que esse mecanismo é uma forma, inclusive, de controle da prática docente, né? Porque não só é uma forma de fazer com que a sociedade também esteja controlando o que o professor faz ou deixa de fazer. Então, a nossa possibilidade de criar, de construir um projeto de sociedade, ele fica muito mais limitado. Porque se existem avaliações externas, se a sociedade legitima essas avaliações externas e apoia, esse tipo de exemplo que eu dei passa a acontecer com muito mais frequência e naturalidade, né? E aí a gente tem algumas marcas dessa forma de dominação e de controle do trabalho docente, que é um dos aspectos também que precisa ser pensado, mas que a gente não vai conversar sobre isso. Às vezes um outro artigo possa nos ajudar
a refletir mais sobre esse processo, né, de controle do trabalho docente por meio das avaliações externas. Isso aí é o que a gente já falou, né? Que o importante é a aprendizagem, né? E isso ainda esses índices não conseguem trazer na sua totalidade, principalmente, né? Porque primeiro só avaliam dois conteúdos, né? E, Sim, e segundo que esse fazer a prova depende de tantas coisas. Será que o professor está treinando os alunos para fazer a prova? Né? Ou será que como que as escolas estão procedendo, né? Elas estão valorizando o índice ou valorizando a aprendizagem? Então, de fato, acho que como uma conclusão aí desse artigo, o que traz é a gente pensar mesmo como que esse índice é calculado e o que que ele me diz. Ele sozinho é suficiente para ter as respostas que eu quero? eu Então, acho vou me restringir ao conhecimento e ao currículo que essas avaliações externas me impõem, só e vou excluir aspectos muito relevantes para discutir com os alunos só por causa da aprovação deles nessa avaliação, né? uhum, São questões que a gente precisa se colocar. É claro que você quer que o menino seja aprovado, uma vez que ele tem o sonho de ter uma profissão que depende do conhecimento acadêmico universitário. Então, você quer contribuir para que ele seja aprovado. Mas a questão que a gente está levantando aqui é: você vai se restringir a esse papel ou você quer um algo mais? Quer oportunizar para esse aluno situações que ele possa, já de imediato, com aquele conhecimento, atuar e mudar a comunidade que ele vive. Ele ter uma ascensão dentro da comunidade que contribua para que essas desigualdades sociais e econômicas elas possam ser amenizadas, né? Que esse abismo seja menor. Então, a questão é essa: a gente lida com muito conteúdo, né? Todo mundo aqui que é professor sabe que conteúdo e tempo são duas coisas que quase não cabem na mesma frase, né? Então, o nosso exercício com esse artigo é pensar como que quais serão as nossas escolhas, o que eu estou priorizando? Eu estou priorizando só a avaliação externa? Ou eu estou proporcionando, de alguma forma, em algumas circunstâncias, buscando brechas para que esse aluno tenha outras oportunidades também, de outros conhecimentos que são relevantes para a vida, da construção de outras habilidades, né? E competências que ele precisa desenvolver. Como que eu estou fazendo, né? Eu olhar criticamente para os meus planejamentos, para minhas ações em sala de aula, para as minhas conversas com outros colegas, sobre qual modelo que eu estou apoiando. Eu estou apoiando mais o neoliberal, esses alunos não sabem nada, não, olha só, ele já veio assim, ele já nasceu assim, não vai acontecer nada com ele, a síndrome de Gabriela. Ou eu olho e penso, o que eu posso fazer para contribuir com a formação desse aluno? Né? Que contexto que ele vem, em que momento que ele está, né? O que essa atitude que ele tem me diz sobre o que está acontecendo. acho que é isso, Ana. Eu concordo contigo. E aí, aqui ela só está finalizando essa questão das disciplinas, que a gente acabou comentando, antecipando um pouco, né? E vai fechar o artigo com essa ideia de que é necessário ter um olhar crítico sobre as estatísticas e dar visibilidade para as outras dimensões que não podem ser mensuradas. E essa, eu acho que é a mensagem principal que a gente quer deixar, né? Quem está com a gente até agora, né? Obrigada por nos acompanhar e por estar nesse momento refletindo junto com a gente, né? Nos dê um feedback aí pelos comentários, o que vocês acharam, se esse formato está sendo bom, né? Para poder
refletir, discutir se outro formato seria mais interessante, para que a gente possa contribuir mais com a jornada de vocês e a gente também cresça junto nesse processo, né? Que a gente considera muito a importância do coletivo, né? Que quando a gente pensa junto, a gente pensa bem melhor. Outros aspectos aparecem e aí a gente quer continuar com vocês e contamos aí com a participação. Deixa aí nos comentários para quem está assistindo a gravação, quem está aqui com a gente põe aí no chat e a gente agradece por mais essa oportunidade e vamos seguindo aí juntos, firmes, ampliando o nosso olhar crítico. Então, E também ter um feedback sobre outros assuntos que vocês querem ver aqui, porque eu acho que essa oportunidade de discutir os artigos, né, nos aproximam das discussões mais atuais da educação, já que, no caso, a Ana ainda está na universidade, mas eu acredito que vários outros professores ainda podem estar um pouco mais distante aí desse conhecimento que está mais fresquinho, né, sendo produzido, digamos assim. Então, esse artigo é de 2021, e aí, se tiverem outros temas também, vocês deixem aí nos comentários para a gente. E uma boa noite, e até a nossa próxima live. até.